E no Exclusiva de hoje temos convidados aqui nos estúdios. Rosiane Carvalho está aqui comigo e é claro que nós não deixaríamos de abordar um assunto que ganhou repercussão nas últimas semanas após os ataques racistas ao jogador brasileiro Vini Júnior. E aí a gente vai abordar esse assunto aqui. Antes de passar a palavra para a Rosiane Carvalho, acho que vale a pena a gente pontuar aqui a situação que ocorreu com o jogador brasileiro. Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira, como ele descreveu nas redes sociais, mas nós temos contabilizados 10 ataques racistas a este jogador que não fica calado, que vai para as redes sociais, vai em busca de conquistar essa mudança. E aí a gente vai falar sobre o assunto. Escancarou o racismo, como é que a gente lida com isso? Precisa mudar muito? Temos leis que amparam as pessoas que são vítimas de racismo e as punições acontecem ou não? Nós passamos pano para o que acontece? É isso que a gente vai abordar aqui no Exclusiva de hoje. Comigo, Rosiane Carvalho. Seja bem-vinda. Boa tarde a você. Boa tarde, Thaís Gama. Boa tarde a todos os ouvintes e as ouvintes do Alta Frequência. Claro que é sempre um prazer estar aqui no estúdio com você mais uma vez para tratar no Exclusiva de um assunto tão importante como esse, que é racismo. Mas antes de entrar neles, eu vou apresentar os nossos dois convidados que estão aqui no estúdio com a gente. Eu estou muito honrada e muito alegre de ter essas duas pessoas que eu considero amigas mesmo, queridas do meu coração, que é a jornalista, advogada, pesquisadora de relações étnico-raciais e agente atuante do movimento pela igualdade racial aqui no estado do Amazonas, a Luciana Santos. Luciana, muito obrigada por aceitar esse convite. Seja bem-vinda ao Exclusiva. Eu que agradeço, imensamente o convite. Estou muito feliz de estar aqui também. A Rose realmente é uma amiga de longa data e que eu admiro muito, como profissional. A gente teve a oportunidade de se conhecer na faculdade e eu acompanho aí toda essa trajetória da Rose ao longo dos anos. Obrigada, Luciana, e vai ser uma rasgação de seda, porque, na verdade, o que eu tenho de orgulho dessa mulher e por tudo que ela tem atuado e ela representa, ela transforma todos os obstáculos dela em projeções, em oportunidades para enfrentamento, para que outras mulheres, outras pessoas tenham a chance de ter menos dificuldade do que a Luciana, a mãe dela, enfim, toda uma história de resistência realmente em função de um racismo muito velado que existe no estado do Amazonas. Está aqui à minha esquerda o jornalista Zezinho Bastos. Ele é comentarista esportivo da Rádio Difusora e da Rádio Band News Difusora também. Só de futebol são 40 anos, Zezinho. Eu acabei descobrindo, Thaís, você já devia saber, que o Zezinho já atuou como jogador, inclusive jogou em Portugal. Sim, que eu ouço isso quase todos os dias. Eu senti aqui um pouco de confusão de bastidores aqui, mas depois a gente entende o que já aconteceu. Porque ele fala muito sobre isso. É uma lembrança boa da vida, hein, Zezinho? Claro, com certeza. E é sempre bom a gente descobrir e compartilhar também aqui com os nossos ouvintes. E o Zezinho tem mais de 30 anos de cobertura do futebol amazonense. Está sempre muito ligado também com o futebol nacional e internacional. Muito obrigada, Zezinho, por aceitar esse convite que está com a gente no Exclusiva. Eu que agradeço a você e a todos daqui da Band, que eu começo a ter um relacionamento muito mais íntimo, porque nós estamos fazendo as transmissões dos jogos da Série C, Amazonas e Manaus, e você me traz para debater um tema que eu acompanho não só como jogador dos anos 70, 80, em Manaus e também em Portugal, somente em Portugal, porque a colônia africana muito assim extensa, Quem vai no Rossio, quem conhece Lisboa, vai no Rossio todos os dias, final da tarde, é o que mais se vê, os africanos, talvez levado pela questão da colonização, mas o tema relevante é um tema em que a sociedade não virou as costas, a questão do racismo, mas nós que militamos muitos anos no mundo do futebol sabemos que ele existe. Eu, se pudesse fosse fazer uma queixa, quantas vezes eu ia correndo em terras portuguesas e os bigodudos, como a gente chamava os torcedores, gritavam: volta para tua terra, índio, Uhum. Então, mas naquele tempo nós não pensávamos dessa forma. Hoje não, um mundo mais aberto, um mundo que quer igualdade. Lógico que um tema como o Vini
Vinícius Júnior chama muita atenção. Eu acho que agora chegou a hora da sociedade dar resposta. Isso. Agora, a gente trouxe esse tema para cá porque a gente vive num estado que também tem uma desigualdade racial, também há um racismo muito velado, já colocado em várias pesquisas e palestras da professora Patrícia Campos Melo, isso, e outros estudantes, alunos, orientandos dela também. Eu já tive a chance de ter contato com esse material dela também. Mas há um racismo também, como o Zezinho acabou de colocar, relacionado aos indígenas, que eu já ouvi do professor Gessen Baniwa, que chega a ser um autorracismo, porque todos nós amazonenses aqui, via de regra, temos no nosso rosto muito empregado essas nossas características raciais, que são, né, dos nossos ancestrais indígenas. Então, assim, a gente tem que discutir isso, mas a gente puxou o Vini Júnior porque causa uma dor muito grande ouvir e ver aquelas cenas do final de semana retrasado, quando aquela torcida inteira chamando o Vini, e o Vini é alguém reconhecido dentro do meio do futebol como alguém muito forte, né? Porque já não é de hoje que ele sofre esse racismo, mas aquele sofrimento, aquele desespero dele, ele tentando compartilhar o convencimento para que as autoridades tomassem alguma medida ali, né, proporcional ao que estava acontecendo, quando na verdade ele é expulso, ele é agredido, ele continua a ser massacrado, ele é punido. E depois que ele não se cala, ainda é chamada a atenção de público pelos organizadores daquele campeonato, mas aquilo ali já tinha tomado grande proporção. Né? Grande proporção, aquelas pessoas tiveram ali que refazer, remendar suas falas. Qual é a dificuldade que vocês conseguem enxergar no contexto desse país, do jornalismo, né, dos jornalistas, das autoridades, de entender o que para a gente já está bem claro, apesar de nós sermos um país racista, que ele estava sofrendo um crime de racismo, né, uma situação de extrema tortura psicológica. Luciana, eu vou começar com você e daqui a pouco a gente passa para o Zezinho também. Tudo bem, Rose. Olha, ficou demonstrado que na Espanha eles não têm uma lei específica, né, contra o racismo, que eles têm é uma lei voltada a questões de crime de ódio. Não é isso? E assim, é curioso isso se passar na Espanha, porque vários pesquisadores demonstram que o racismo que a gente conhece hoje, né, a gente pode chamar assim, um racismo moderno, como a escravização moderna também que se deu aqui na América Latina e depois, né, em outros territórios, ela é construída a partir da chegada dos europeus aqui na América Latina. Né? Quando chegam espanhóis e, na sequência, os portugueses, são eles que vão trazer esse know-how de uma sociedade já estratificada, porque eles já tinham contato em sua história com a questão dos mouros, que são povos de pele negra do norte da África. Então, eles já tinham uma sociedade em que essas pessoas racializadas, elas estavam em posições subalternas. Só que aqui eles chegam e eles colocam isso de uma maneira mais intensificada. Né? Então, a gente vai... E a gente, no sentido da América Latina, né, a gente vai ter aí essa sociedade baseada na cor da pele. E aí, quanto mais escura a tua pele, menos visto como um ser humano você vai ser. E nesse mesmo momento se dá também essa questão do eurocentrismo, de uma história única. Tudo que vem da Europa passa a ser o avançado, né? Se tem essa questão da modernidade a partir desse momento. Então, as civilizações não brancas, ali da África, da Ásia, elas passam a ser vistos como seres primitivos. Né? É a partir desse pensamento que vai surgir vai surgir uma ciência, né, baseada ali no darwinismo social, que vai dizer que essas pessoas elas são inferiores, que elas são mais propensas a cometer crimes, são mais violentas, menos evoluídas. Uma sociedade diferente, mas que é menos evoluída porque não é do parâmetro europeu. Isso. E isso, aqui no Brasil, vai contaminar, por exemplo, a medicina, o direito e a nossa sociedade como um todo. Né? São marcas que permanecem até hoje. Né? E as religiões, sim, porque aí tem essa questão da Igreja Católica também, né, que respalda essa questão de que essas pessoas não teriam alma, e com isso a escravidão é justificada.
né? Então, a Europa, ali no caso, a Espanha, né, e Portugal, eles são os criadores, né, de todo esse cenário que muda, né, a história mundial, a história moderna mundial se dá nesse momento histórico. Agora, Zezinho, eu vi muita gente falando que, tentando justificar dessa maneira, assim, mas o Vini, ele já está marcado, porque tem outros jogadores negros, como se essa questão do racismo tivesse iniciado e vai findar com o Vini. Agora, tem uma característica diferente. Ele resolveu encarar de frente, ele não levou na brincadeira, ele levou com muita seriedade e ele não aceita aquilo. Será que seria esse o diferencial? Ele não poderia se negar a aceitar essa brincadeira, né, entre aspas, esse crime que ocorre? É verdade. Você tocou num tema muito interessante. Ele levou a sério. Bom, quem não lembra, há uns anos que se passaram, Renato Gaúcho, jogador e agora treinador. Quando ele entrava no Maracanã, vestindo a camisa do Flamengo, Fluminense, aí a torcida gritava, Renato, viado, ele levava na brincadeira. Se ele levasse como uma ofensa, aí daria um problema sério. O nosso Vinícius, ele resolveu encarar de frente. Como quer dizer, comigo não. Aí, quem conhece a história, né, quem estudou história, Portugal e Espanha foram os nossos descobridores, né? Então, a questão da escravidão com esses dois países era extremamente natural. Então, o que eu vejo na questão do racismo foi o bater de frente do atleta. E, a partir dali, chamou a atenção, não só de uma torcida, não só de um estado, não só de um país, né? Aonde ele iria jogar a bola, as pessoas atuavam de forma, como quer dizer, esse rapaz aí merece ser chamado de preto, de crioulo, seja o que for. E ele não aceitou essa situação. Então, a questão é essa. Se ele tivesse aceitado, como o Renato Gaúcho aceitou, teria esse problema todo? Né? Essa é uma pergunta que precisa ser analisada. Agora, o tema está em destaque. O tema está em toda a sociedade. É hora de parar. Né? É como você chegar a uma questão de combinação de resultados que ninguém aceita mais, a sociedade foi lá e disse, opa, quem fizer isso vai ser apenado. A questão agora é essa do racismo. Chegou a hora de dar uma parada, de chegar junto mesmo. E o interessante, o movimento do futebol nesse fim de semana. Coisa mais linda, todo mundo apoiando. Foi mesmo. Pode falar, foram os times do Flamengo. Os grandes, os pequenos, juízes. Né? Juízes não, desculpa, árbitro, né? Que o juiz tá. Todos eles sentados no gramado, né? Pegando o movimento do jogador. Então, aquilo foi uma coisa assim que o futebol vai marcar o nome Vinícius Júnior. Talvez seja um momento importante de transição. Essa história de ele não aceitar me lembrou a história da Rosa Parks, que eu aprendi com a Sofia, a sua pequena orientanda também, como a Daniele, né? Ela ganhou um livro da minha prima, que é negra também, amiga da Luciana, e ela fala da história da Rosa Parks. Em 1955, ela sentada no transporte público, e naquele momento, lá nos Estados Unidos, não sei qual era o estado, se a Luciana lembrar, pode citar, as pessoas de cor, ou seja, os negros, não poderiam sentar, né? E ela se recusou a levantar para uma pessoa branca sentar. Ela foi presa e ela fez uma revolução. Ela não precisou de violência, ela fez uma revolução com o ato de não aceitar e de levar aquilo a sério, porque as legislações foram alteradas a partir do gesto dela. Luciana. Pois é, eu até costumo brincar, né, que a Rosa, ela é assim, a afrontosa mor, né? Porque ela realmente não se calou. E os Estados Unidos, ele vivia um momento em que as pessoas estavam lutando pelos direitos civis, né? Ela ali é contemporânea de Martin Luther King e outros nomes expressivos também ali daquela luta dos Estados Unidos. Mas aí o Zezinho falando, e você me veio uma coisa na cabeça, assim, eu vou falar antes que eu esqueça, que é a questão da xenofobia, porque eu acho que o ódio contra o Vinícius não é só o fato dele ser negro, se juntam as duas coisas, o fato racial e mais a origem dele, né? Há um movimento na Europa muito contra
essa ida para lá, né, para o continente europeu, das pessoas que nasceram nas ex-colônias ou seus descendentes. Né? Isso é muito forte lá. E como é aqui também. Cheguei, durante o mestrado, a escrever um artigo junto com o meu orientador e mais uma colega sobre a xenofobia e o racismo aqui em Manaus, com relação aos venezuelanos. As pessoas passam muito por isso aqui também. Né? E o Vinícius, assim, ele é um exemplo dessa nova geração que vem com letramento racial. E eu acho que no caso dele, por ele ser um homem preto, a pele dele ser retinta, né? E isso torna o corpo dele ainda mais um corpo político. Porque é muito isso. Quando a gente nasce negro, né, a gente não tem muito ali uma opção. Às vezes, quando você tem um autor, o Frantz Fanon, que é um dos expoentes assim, da literatura negra, dos pesquisadores, que ele fala que, por exemplo, uma pessoa, um judeu, ele quando chega num ambiente, se ele ficar calado, né, e não revelar a religião dele, as pessoas não vão descobrir e ele não vai ser vítima ali do ódio. Mas uma pessoa negra, uma pessoa racializada, né, e no caso a gente tem os indígenas também, ao adentrar no ambiente, ela automaticamente vai ser reconhecida. E todo aquele estigma, toda aquela carga de preconceito vai recair sobre ela. E sobre seus direitos. Doutora, a senhora me faz lembrar, me faz lembrar uma figura chamada Eusébio. Grande figura do futebol português, né? E que a gente brincava, eu era louco para conhecê-lo, né? E a gente só chamava o Eusébio de Negão. Entendeu? Negão para cá, Negão. E eu via que ele não tinha documento. E eu perguntei assim, Eusébio, por que... Ele disse, meu documento é meu rosto. Todo mundo conhecia o Eusébio. E ele, da cor negra, africano, né? Não sei se é de Angola ou Moçambique. Então, mas Portugal não carrega essa revolta contra os negros porque existe essa colonização. A Espanha nem tanto. A Espanha é muito mais questão de escravo. A França adora os negros. Inclusive, o maior jogador da Espanha, da França e do futebol brasileiro, do mundial, é o Mbappé, campeão mundial. Campeão mundial. Mas assim, trazendo o cenário do esporte para esse movimento racista, a gente lembra que não é só o Vini Júnior, porque cenas parecidas já ocorreram. E na Rússia, na França, na Espanha, nós temos casos semelhantes. Começou na Rússia em 2011 com o Roberto Carlos, que jogaram uma banana para ele. Muito recente também com o Daniel Alves, e ele comeu a banana em 2014, cena parecida. Em 2022, nós tivemos também com o Richarlison, cenas parecidas do que já vinha e foi o boom com o Vinícius Júnior, porque ele não se calou, apesar dos jornais terem noticiado isso. Agora eu te trago de novo, Luciana, aqui para perguntar se nós temos algum tipo de falha quando isso acontece e a gente não vai até o fim para que aconteçam essas punições com os responsáveis por práticas como essas? Pois a gente tem uma lei, né, que criminaliza o racismo, inclusive esse ano. A gente teve a assinatura, eu até trouxe minha colinha aqui, porque às vezes eu esqueço o nome o número, né, das leis. E esse ano a gente teve assinado pelo presidente Lula, foi uma das primeiras medidas dele, a lei número 14.532, que equiparou a injúria racial ao racismo. Por quê? Porque era uma estratégia, né, do que a gente no movimento negro costuma chamar de pacto da branquitude, era uma estratégia você pegar e desclassificar os crimes de racismo para injúria racial, porque era uma pena muito menor que acabava dando ali no máximo em cestas básicas, entendeu? Ninguém... Assim, eu desconheço pessoas que tenham sido presas pelo crime de racismo. Eu desconheço. Né? Então, assim, essa lei nova, ela amplia também para situações como, por exemplo, o que a gente chama de racismo recreativo, que são essas, com muitas aspas, piadas, entendeu? Que se normalizaram, né? Os programas humorísticos chegavam na nossa casa com essa carga de racismo extremamente pesada, que para quem sofria aquilo ali, para quem ouvia, atacava totalmente sua autoestima, né? Isso foi durante décadas. O racismo religioso também, ele passa a ter novas sanções, né, a partir dessa lei, que era um entendimento de, acho que de 2 anos do STF, mas que agora está realmente, né, foi sancionada essa lei.
E deixa eu ver o que O mais. nosso país tem legislações mais avançadas que outros países, pelo visto que, comparado à Espanha, sim, ao menos na legislação, em relação ao crime racial. Olha, Rose, eu acredito assim, que aqui no Brasil a gente tem leis muito avançadas. O problema é realmente a implementação dessas leis, né? É todo um sistema ali que faz essas leis não serem aplicadas como deveriam. É por isso que hoje a gente debate muito esse conceito do racismo estrutural. Ele é estrutural porque ele está em todas as estruturas da sociedade, né? Ele perpassa pelo direito, a economia, a política. Então, assim, se tu chega numa delegacia, já começa ali de quando tu é atendido na delegacia, né? Se aquelas pessoas que vão investigar aquele caso, se já é ali uma pessoa racista, que não tem nenhum letramento racial, ela já vai tentar desclassificar. O Brasil ele já foi levado à Corte Interamericana por casos nesse sentido, entendeu? Que o sistema de justiça brasileiro não deu conta de investigar casos raciais, de crimes raciais. Então, eu acho que passa muito por isso. A gente tem uma estrutura muito grande que faz com que essas leis não sejam aplicadas como deveriam ser. E Luciana, isso é muito complicado. para a gente passar para o nosso ouvinte até entender, de certa forma, o crime de injúria racial, ele seria equiparado ao crime de ódio da Espanha? Ou bem menor? Pois é, eu não sei te dizer especificamente, porque eu não tive acesso, né? Eu não conheço a legislação espanhola, eu não sei como é que isso é aplicado lá. Mas aqui, quando tem essa equiparação, passa a viger a Lei K.O., que é de 1989, né, que ela foi logo ali depois da nossa Constituinte, e aí passou a ter um aumento de algumas penas. Tem alguns que vão prisão de 2 a 5 anos, alguns casos, entendeu? Tornou mais rígido. Mas ainda não tem uma efetividade de punição. Como você falou, não conheço ninguém que foi preso pelo crime de racismo. Mas tem um assunto interessante, se vocês começarem a ler como surgiu o futebol no Brasil, no século passado, ele era um futebol de brancos. Né? E começou a surgir uns jogadores brasileiros de cor, né, digo, que faziam da bola, da jogada, diferente. E eles não permitiam. Né? O primeiro jogador negro para a seleção brasileira, o treinador não queria levá-lo. Quando levou, falou para ele, não faça essas suas brincadeiras. Então, é isso que o nosso Vinil faz, né? Vinícius Júnior faz. O que ele faz? Ele brinca com a bola e depois ele dança. Aquilo revolta o adversário, né? Porque o estádio em si, ele foi feito para os torcedores muitas vezes desabafar, né? Então é naquela hora que eles fazem isso e foi pegando corpo. E ele cada vez mais jogando bem, fazendo gols e dançando. Isso. Tem esse contexto específico da situação do Vini Júnior, mas de pano de fundo em todas as questões de racismo, Luciana, queria que você falasse também um pouquinho a respeito disso. É um incômodo, é a gente não achar que uma pessoa negra ou um indígena, como a gente disse, né? São pessoas que não estão dentro de um padrão que as pessoas consideram o normal do status quo, né, de estar naqueles espaços, ocupam. E a gente se incomoda com a presença delas lá. Em vários ambientes, tudo que não é normal acaba gerando essa rejeição. No final de semana mesmo, quando teve aquela manifestação muito bacana relacionada a combater o racismo nos estádios de futebol aqui no Brasil. Então, a gente estava comentando lá na casa do meu irmão que vinham aquelas faixas, os jogadores todos, racismo não tem jogo, e todas as crianças que entraram acompanhando os jogadores de futebol não eram negras, eram brancas, talvez morenas um pouquinho, mas as crianças negras do país, elas não estão representadas nesse ambiente. Essa raça, ela é segregada. E a gente não se toca, são as coisas mais simples. Eu já vi outros debates em outros ambientes, é você não aceitar que aquela pessoa, ela tem condições. O que está acontecendo, por exemplo, nesse momento que os indígenas ocupam cargos no governo federal? E quando você vai ver o currículo, entrevista, muitas dessas pessoas,
hoje você verifica que elas têm qualidade muito, muito superior às pessoas que ocupavam anteriormente esses espaços. Mas elas não são vistas assim no discurso político. Eu ouço com muita frequência, porque a gente tem muito problema com indígena, eles não sabem fazer a prestação de contas, eu não sei do que eles estão falando. Eles não conhecem do que estão falando, eles estão falando apenas do ponto de vista do preconceito deles, né? Então, é esse incômodo de não ser o normal. E aí, quando você vê crianças negras sendo afastadas desse espaço, né, Luciana, a gente tem que começar a entender que é normal. Todas as raças, em todos os espaços. A maioria dessas crianças são filhos de jogadores, que acompanham e deixam ali, entendeu? A maioria deles, né? E outros eles escolhem como convidados. Eu acho que você falou a palavra certa, Rose, é um incômodo. É um incômodo de que pessoas que foram historicamente segregadas, né, subalternizadas, elas hoje tenham acesso a lugares que eram só de pessoas brancas. Você estava falando da questão dos ministérios, né? Como os ministérios estão sendo esvaziados para que essas pessoas não possam ali fazer um bom trabalho, que é justamente para dizer, olha aí, a gente deu oportunidade, mas não souberam aproveitar. A gente teve muito isso com a lei das cotas, por exemplo, né? As ações afirmativas. Se questionou a presença dessas pessoas racializadas, né, negros e indígenas nas universidades, que elas não teriam, de repente, ali a qualidade, a capacidade de estar ocupando aquele espaço. Né? Sendo que, assim, não existe meritocracia nesse país, não existe. Você parte de... pessoas racializadas partem de um local que você não tem ali os mesmos meios, né, que uma pessoa branca, por todo esse histórico mesmo que a gente tem no país, né, que levou pessoas negras a estarem ali na base da pirâmide, né, a base da pirâmide econômica nossa. Quem está na base mesmo são as mulheres negras e um pouco acima os homens, né, os homens negros. E tem uma disparidade muito grande de salário, que a gente sabe disso, educação, saúde, vários aspectos. Mas aí, voltando para a questão das universidades, por exemplo, tem o que a gente chama de epistemicídio, que esses saberes, né, essas pesquisas de pessoas negras não são levadas em conta. Você pega o currículo, as obras que são estudadas nas universidades, é praticamente zero a presença de autores negros, negras e indígenas. Você não vê isso. E acontece, e essas pessoas são atacadas, mesmo ela tendo um currículo maravilhoso, como você estava ressaltando, elas não têm acesso aos mesmos postos de trabalho e elas têm esses conhecimentos contestados a todo momento. Aconteceu um caso comigo essa semana, nas redes sociais, que a gente sabe que são ambientes extremamente tóxicos, né? Eu fiz apenas um comentário sobre o 24 de maio, porque eu não considero que tenha sido assim, não tem esse motivo para comemorar essa lei áurea, entre aspas, antecipada aqui no nosso estado, porque eu olho do ponto de vista das vítimas. Né? Muitos dos donos de escravizados foram indenizados pela Assembleia aqui do estado. Essas vítimas ficaram Deus dará, com a mão na frente e outra atrás. Tanto é que, assim, essas pessoas continuam, muitas vezes, sendo pobres hoje, porque leva de 9 gerações para uma pessoa sair desse estágio de pobreza, né, desses ex-escravizados. Eu, por exemplo, sou uma exceção, né, uma pessoa negra que tem um mestrado e que é servidor público, né, com nível superior, é uma exceção da exceção da exceção. É uma mulher, né? E mulher ainda, entendeu? E de pele escura, mais retinta, porque tem todas essas que a gente chama de interseccionalidades, que são esses cruzamentos identitários que podem não te tornar mais vítimas, se tornar mais vítima de preconceitos, de estigmas. Então, assim, eu fui opinar sobre esse tema, que é um tema que eu estudo, e isso numa publicação de uma pessoa que é da área de história aqui, e os seguidores ficaram revoltados, porque de repente essa mulher preta, que eles não sabem de onde saiu, vem contestar o ídolo branco deles, que estava usando uma referência de um historiador branco que sempre invisibilizou a presença negra no Estado, que sempre disse que negros não existiam aqui, que a presença é tão ínfima que, assim, o folclore, as movimentações culturais da cidade sempre tiveram foco indígena ou português, entendeu?
Então, assim, para você ver como isso está em todos os âmbitos, sabe? Olha, só para trazer uma apanhada, data de 24 de maio, que a Luciana faz referência, e que aí isso já é um outro momento da nossa história, né? Porque sempre foram invisibilizados, como a Luciana falou, e aqui no estado do Amazonas a gente tinha ali acho que e quando a gente era criança também estudando, que não teve quase escravidão aqui no estado do Amazonas, e que o estado do Amazonas libertou as pessoas escravizadas muito antes da Lei Áurea, 2 anos antes da Lei Áurea. Eu já vi palestras da professora Patrícia que me emocionaram muito. Quando ela fala dessas pessoas invisibilizadas, ela fala do momento dessa libertação também, né, que foi numa praça, foram mulheres, né, mulheres que fizeram leitura. E ela também encontrou na história de Manaus, né, na história do Amazonas, trabalhadores, né, da construção dessa cidade, vários negros. E ela vai citando o nome deles. Eu lembro de uma palestra que ela até se emociona. Bom, então a Luciana está colocando aqui outro dado, que alertando também como um dado histórico. Essas pessoas não libertaram porque eram boazinhas ou elas eram contra a escravidão. Elas foram indenizadas. A gente já tem um histórico realmente que só se confirma, né, que essa elite econômica, essas pessoas que estão ali acima, né, do meio político, elas estão sempre dando um jeito de ganhar financeiramente com os recursos do Estado e deixando as pessoas que são vítimas desse desequilíbrio social ainda mais, de uma situação mais ruim mesmo, porque eles foram libertados à própria sorte, ao Deus dará. De repente ficaram até sem como se alimentar. Ninguém se compadeceu deles para que isso acontecesse. E assim, eu estou falando de um ponto de alguém que, além de pesquisar, é de uma comunidade quilombola. E assim, então, é uma informação assim, que óbvia para a gente debater e as pessoas rejeitaram. E você sendo uma pesquisadora, que isso, né, acaba sendo mais um retrato desse racismo. Ontem, Luciana, até Zezinho, Rose, passou uma reportagem no Fantástico e o titular do Ministério da Igualdade da Espanha, ele falou, é um historiador, e ele falou que teve a limpeza do sangue lá. E aí a gente vê, ele falava assim, talvez... Nós tivemos isso aqui também, Thaís. Exato, mas eu estou falando assim, na situação da Espanha, porque ele diz assim, tem gente que não sabe que é preconceituoso, age porque vem a carga de toda a família, a história da família, enfim. Mas aqui, em se tratando do Amazonas, nós temos muitas pessoas preconceituosas. Até estava falando que um dia presenciei na fila do banco, ia ser atendida, e simplesmente uma senhora falou, retire esse rapaz de perto de mim. Eu olhei, será que ele está mexendo com alguém? Olhei só porque ele tinha pele escura. E ela falou isso. Tire ele de perto de mim. Várias vezes para o segurança. Segurança também sem entender. E ela não falava o motivo pelo qual ela queria que ele saísse de lá. Então, até então, eu nunca tinha presenciado algo parecido. Mas nós temos pessoas muito preconceituosas. No sul do país, principalmente, temos vários episódios, não se tratando de futebol, mas de entregadores que, quando vão até a residência, são xingados, agredidos por pessoas que não sabem lidar com a presença de pessoas negras. Aqui, nós temos histórico de situações de agressão, fora essa situação do futebol. Você saberia dizer pra gente, Luciana? Eu acho que o que falta aqui pra gente é justamente esses dados. A gente carece, né? Porque, como eu te disse, muitas vezes esses casos de racismo eram desclassificados como uma injúria, né? Briga de vizinhos. Olha, tem muitos casos de intolerância religiosa. Eu frequento terreiros, né? Então, eu escuto esses relatos de várias casas, né, em que as pessoas elas são vítimas. E quando elas vão denunciar isso que está acontecendo, na delegacia dizem, não, isso é briga de vizinho. Sendo que racismo religioso existe, mas as pessoas passam pano, né, tentam criar uma nuvem de fumaça. E quando você fala dessa questão da limpeza de sangue, para vocês terem ideia, o Brasil participou no início do século passado de um congresso eugenista, aconteceu em Paris, e lá foi um representante, na época do museu, acho que ele era do Museu Nacional, era uma pessoa, uma autoridade no país, e ele foi defendendo uma teoria de que em 3 gerações a gente teria uma limpeza, né, dessa mancha negra, que ainda pairava no nosso país. Nosso país finalmente ia conseguir ser um país moderno,
né? Porque ia se livrar dessa presença africana. Justamente porque teve essa imigração, né? O Brasil, no final do século XIX, ele traz, né, essas pessoas europeias ali, não conseguiram trazer dos países que eles gostariam, mas trouxeram ainda europeus e com várias vantagens. Essas pessoas tiveram dinheiro, tiveram terra. E é por isso que eu falo, a gente tem uma desigualdade muito grande a partir disso daí. Não tem como comparar uma pessoa lá do sul do país, por exemplo, né, onde tem a maior parte dessas colônias de imigrantes. Imagina a disparidade daquele ex-escravizado, que quando veio a Lei Áurea ficou sem nada, né, e ainda correndo o risco de ser preso, porque na sequência veio a lei da vagabundagem, que era para aprisionar essas pessoas mesmo. E, em contrapartida, tinha aquele imigrante que veio com todas as regalias para se restabelecer aqui no país. Isso é uma desigualdade muito grande. Zezinho, o Tim Maia, até no filme sobre as vidas do Tim Maia, ele fala, tem uma frase que filmaram dele, né, que ele fala que aqui no Brasil o negro se dava muito mal. Acho que essa frase é da década de 80. E ele fala que ou ele era cantor ou ele era jogador de futebol. Se não se desse bem numa dessas duas áreas, não tinha chance. Lélia Gonzalez faz uma coisa mais ou menos nesse sentido. Você quer acrescentar antes de eu a Lélia Gonzalez, ela é uma pesquisadora, né, já falecida, mas assim, que eu recomendo muito que todo mundo, né, busque algum texto dela, porque ela realmente assim, é uma mulher à frente do seu tempo, e ela traz esse aspecto, né, que o negro, geralmente, ele tinha certas profissões a que ele era destinado. E muito nesse sentido do esporte e do entretenimento, né? As mulheres negras ali acabavam virando passistas, né? Divertindo turistas e acabavam sendo sexualizadas, vítimas de abuso sexual e tudo mais. E no caso dos homens, a questão do esporte. Era a chance. Agora, Zezinho, lembra pra gente um pouquinho que é mais atrás essa chance que não era dada para negros e pessoas pobres no futebol, que você coloca, olha, começou só para as pessoas que tinham muita grana no Brasil. E aí tem um ponto histórico que é do Vasco da Gama, que permite jogadores negros participarem. Ou tem outros pontos? Ajuda a gente a entender essa parte do futebol. A história do Fluminense, né? A história do Fluminense é uma prova do que aconteceu no século passado. Não era permitido mesmo. Então foi feito uma equipe dentro de campo para brancos, né? E a força veio através de que? Da vontade, né? Eu leio muito a história do futebol brasileiro, como começou, quem eram os destaques, né? A primeira Copa do Mundo, se você lê a primeira Copa do Mundo que o Brasil participou e a segunda, você fica, puxa vida, mas como que o Brasil era naquele tempo, né? Eu, por exemplo, eu fiquei muito surpreso com essa situação do Vinícius, porque eu realmente nunca sofri isso, ou nunca quis sofrer, né, por ser do Amazonas. Eu nunca diferenciei as cores dentro no vestiário, né? Você sabe que o homem está ali, termina um treino ou jogo, todo mundo está ali tomando banho e tal. Nunca vi essa situação, então eu fiquei surpreso, principalmente quando na Espanha. Mas o que eu notei é que jogadores, poucos ou quase nenhum, se manifestam contra a cor. A situação veio mais das arquibancadas. Que o senhor acha que os jogadores não manifestam? Hoje praticamente é raro. Mas há também um peso de racismo que ele também é muito dolorido e ele acaba sustentando toda essa estrutura. E por isso que é estrutural, a omissão, né? Zezinho, Luciana, Thaís, ouvintes. O que você se cala? Eu fico pensando assim, tudo que o Vini estava sofrendo naquele momento, porque quando você vê aquelas cenas, eu fico para chorar. Porque você sente um sofrimento. Ele ficou sozinho, né? Gente, vocês já devem ter passado algum momento na vida de vocês, um sofrimento que você sabe que você está sofrendo uma injustiça e as pessoas não estão te dando apoio. É aquilo que ele está sofrendo, mas ele está sofrendo em grande escala, sabe? Imagina o que é falar em público. A gente fala aqui todo dia, mas eu sei das minhas aflições de falar em público. Ele está sofrendo um crime de preconceito, de racismo em grande escala. E aumentando a quantidade de pessoas contra, né? Exatamente.
E, meu Deus, ele tem jogadores negros, tem outros jogadores, por que aquelas pessoas... Eu não vou participar mais disso. Pela Eu também não qualidade jogo dele. mais aqui. Vamos nos retirar, o treinador... Enfim, ninguém toma essa atitude. Então, assim, essa coisa de não ser racista, que tem até o livro da Djamila, né? Não adianta você não ser racista, você precisa ser antirracista. Então, por você normalizar uma situação e achar que é mimimi, isso fortalece, né, Luciana? Fala um pouquinho pra gente também dessa situação. Foi a minha sensação também, quando eu vi as cenas, né? Eu fiquei pensando, nossa, ele ficou sozinho ali, né? Eu acho que as pessoas do time mesmo deveriam ter se retirado em apoio a ele, né? Pronto, acabou, a gente não vai continuar esse jogo, né? Tamanho a dimensão desse crime que está acontecendo. Mas eu achei que no momento ele não teve esse apoio. O pior veio depois, né? O senhor, que é o presidente da Liga, eu não sei o nome dele, mas ele seu Zezinho, qual... Rafael, né? Eu não sei agora, mas acho que era também me fugiu. Javier, não é isso? Javier. Me fugiu o nome. Mas, enfim, ele se coloca contra o Vini, né? Justamente... Javier Tebas, tem o Rafael Campos ajudando a dar conta. Eu falei Pronto. Javier Tebas, mas... Aí já tinha falado baixinho aqui, eu não tinha ouvido. Thaís sabe tudo de futebol. Mas conclui, Luciana. Pois é, aí ele vem e se coloca contra o Vini, né? Ele, em outras palavras, resumindo aqui porque a gente ouve bastante, ele quis dizer que era um mimimi do Vinícius, tá aquilo ali. Né? 10 Então, ataques, mimimi. Pois é, para você ver. O sistema econômico é muito forte. Hoje o futebol é uma coisa assim, bilionária, né? Então a situação entrou agora, uma palavra chamada SAF, né? Aí que o futebol ficou mais atrelado ao dinheiro. Então nessa hora as pessoas nem estão procurando a defesa, né, dele em si, né? Mas olhando o sistema. Então o presidente disse, como é que eu vou parar um campeonato, né? Mas eu acho que ele tem que pensar também, porque se a questão é econômica... Ok, mas hoje as empresas que elas têm ali trabalho escravo, que elas maltratam, né, determinados segmentos, são LGBTfóbicas e tudo mais, isso é muito ruim para a economia também, né? Então, assim, faltou também esse lado. Se tem essa questão econômica, ter uma empresa, né, ter ali ligadas a essa questão do racismo, seu nome vinculado também prejudica receitas. E eu até falar a respeito desse assunto, trazendo o que a Rose falou, tem um jogador brasileiro que é o Gabriel Paulista, ele era do time adversário do Vini Júnior, naquela partida onde tudo aconteceu nos domingos passados, e ele foi nas redes sociais tentar justificar, aquele negócio, eu não sou antirracista, mas também não vou para a rede social. Ele disse que não estavam chamando o Vinícius de macaco de mono, não era macaco, era tonto, estavam chamando ele de tonto, tudo para tentar minimizar, botar Tonto aqueles panos ele, né? quentes. Exatamente. E ele foi duramente criticado nas redes sociais, até tirou os comentários do perfil dele no Instagram. E aí vem a questão, quem não se manifestou não apoia o Vini Júnior, as pessoas tentaram justificar dessa maneira. E eu acredito que não, mas que as pessoas também têm que se solidarizar, mostrar apoio para que as outras pessoas se sintam menores nesse caso e dizer, realmente, eu estou num grupo onde eu estou sendo racista, porque eu não estou colocando para fora a minha opinião. Queria que você falasse para o nosso ouvinte o que é o correto nesse caso, como manter uma postura de apoio a uma pessoa que sofre o ataque racista. Eu acho que, assim, se for algo que você presenciou, por exemplo, você está num supermercado, como você disse que estava, né? E presenciou um banco. E presenciou uma situação racista, você mesmo pode chamar a polícia, inclusive, né? Porque, assim, é situação de flagrante. Então, servir de testemunha, né? E eu acho que no dia a dia, se você é uma pessoa, né, que está ali tentando se desconstruir, né, está querendo romper com esse racismo, com o machismo, com a LGBTfobia, isso já é um passo legal. E, assim, não ficar só na teoria, tentar colocar isso na prática e repassar para o maior número possível de pessoas. Cobrar também a aplicação da lei, né, cobrar a questão das políticas públicas, porque esse é outro ponto também, né? O racismo, ele perpassa por isso. Imagina, você tá ali sem o básico que a nossa Constituição, os direitos sociais que a nossa Constituição, né, define.
Você não tem... você é atacado ali no mais básico da tua existência. Você não tem força para seguir adiante, né? Então, imagina a situação de milhares de pessoas que no Brasil hoje estão nessa situação. Isso é bastante complicado. Então, eu acho que passa por isso. Aliás, a gente trouxe a Luciana e o Zezinho também, a gente já está indo já para o final do programa, porque a gente queria falar também sobre essa cobertura da mídia. Porque lá na Espanha, teve vários jornalistas, logo depois do acontecimento, o jornalista perguntou do Vini se ele não estava arrependido, se ele pediria desculpas. A capa de um jornal também foi para cima do Vini, né? Então, aqui no Brasil também, de certa maneira, há uma cobertura. Eu vi sites colocando que a presença de jornalistas negros já é uma forma de entendimento, de mostrar que a gente já quer quebrar com esse racismo. Né? Quanto tempo demorou para um negro sentar na bancada do Jornal Nacional? A gente vê mulheres em determinados espaços, inclusive no espaço do futebol. Quer dizer, são muitas questões que estão colocadas aí como freio, inclusive no Brasil. Eu queria fazer um comentário, um parêntese, que eu achei importantíssima a declaração do presidente Lula lá na Espanha, pedindo soluções e colocando, enquadrando essa situação do Vini como algo inaceitável do ponto de vista mesmo do crime de racismo. Mas que interessante que na semana seguinte, ali no meio da negociação governo federal e Congresso Nacional, a gente vê um ato tremendo de racismo, porque se aprova uma legislação altamente racista em relação aos direitos indígenas, né? Diminuindo os direitos indígenas e tirando os indígenas da autonomia de decidir sobre o futuro deles mesmos, como se eles não tivessem essa capacidade. Então, assim, quanto a gente precisa ainda debater sobre essa questão de racismo. E, olha, só para acrescentar mais uma coisa, para não dizer que eu não estou dando espaço para os ouvintes, a gente está recebendo mensagem, uma do Roberto Duarte. Ele diz assim, olha, a licença poética também permitiu algumas coisas hoje intoleráveis. E aí ele lembra de uma música, O Teu Cabelo Não Nega Mulata... Mulata, eu quero teu amor. Todo mundo conhece essa música, né? E aí eu queria que vocês também fizessem esses comentários finais e as suas considerações finais. A gente ainda tem 5 minutos, dá para dividir metade e metade aqui. 4, 3, Deixa 2. Para dar logo a Luciana, preferência. primeiras damas, vamos. Obrigada, Zezinho. Então, isso é reflexo do que é a nossa sociedade, né? A arte, ela não está dissociada do restante da sociedade, né? A arte tá interligada à política, está interligada à economia e tudo mais. Então, essa música ela é bem característica de um momento histórico que vem logo depois do pós-abolição, né? Então, assim, em termos históricos, isso é muito recente ainda. Então, a gente tem muito o que ainda avançar. Eu acho que a gente pode começar cobrando pela aplicação de leis, principalmente no campo da educação. Né? Eu sou uma chata defensora da Lei 10.639, que completou 20 anos esse ano, e que ela não é aplicada em todos os municípios brasileiros. É a lei que obriga que no currículo escolar tenha a história da África, a história afro-brasileira, e que essa lei ela teve uma modificação alguns anos depois, que incluiu a educação indígena também, de história indígena. Então, essa lei ela é importante da seguinte maneira: ela vai reforçar para crianças negras e não negras, indígenas e não indígenas, esse protagonismo, né, de povos que hoje já nem tanto, mas que foram durante séculos invisibilizados. É necessário que elas tenham esse conhecimento, que se tenha uma educação crítica, para que aí sim, eu acho que a partir delas a gente vai conseguir caminhar melhor nessa tentativa, né, aí de um antirracismo. Eu acho que não é só a educação, mas eu acho que ela assim, é muito importante, tanto é que essa luta por essa lei é uma luta histórica do movimento negro. Zé? Bom, eu gostaria, se pudesse falar com o jogador, dizer assim, não pare de jogar futebol, esse seu belo futebol, porque ele vai ajudar essa campanha que você está fazendo. Uma sociedade inteira está envolvida nisso, né? Eu, como índio, né? Uma vez o treinador Evaristo Macedo, os maiores jogadores já passaram pelo Real Madrid, chegou com o meu empresário e disse, eu queria que o índio ficasse aqui no Santa Cruz, anos 70. Eu achei aquilo tão carinhoso naquele momento, o modo, então, que hoje é diferente, a sociedade vai mudando. E que o jogador em questão, ele não pare,
Mas jogar a bola dentro de campo, belo como ele faz, vai ajudar muito mais em toda a sociedade. Certo. Uma mudança de mentalidade, um processo inteiro, né? Que o Vini Júnior realmente, com os posicionamentos que ele tem tido na rede social, ele ajuda a gente a fazer muita interpretação. Até quando o cara vai chamar a atenção dele, o Javier Tebas, né? Ele disse, olha, eu não sou seu amigo. Eu não sou seu amigo pra gente discutir Resolva racismo. a questão do racismo, eu não estou te pedindo favor. Né? A minha conversa com você não é nesse parâmetro aí. Isso é interessante também, né? Mas isso é porque ele tem letramento racial. É por isso que eu estou falando Exatamente. da A necessidade. mentalidade dele não é de, olha, coitadinho, eu preciso ser acolhida, abraçada. Não, ele quer respeito igualitário. Isso é importante. E a gente sabe que a mera existência de legislação não vai mudar nada se a gente não mudar o pensamento da nossa sociedade, as atitudes da nossa sociedade. Então, é realmente uma reflexão. Acho que trazer esse tema para debate é importante, mas a gente só está no comecinho de uma longa estrada que vem por aí. Obrigada, Zezinho. Obrigada, Luciana, Rosiane. Ao nosso ouvinte que mandou aqui, o Winston Feitosa de Souza. Para quem quiser acompanhar, ele mandou a música de Lazo Matumbi, e é 14 de maio. Ele disse que é uma música bem importante, reflexiva, que pode escutar, que é emblemática. Então, para encerrar, para o nosso ouvinte que quiser acompanhar, também 14 de maio, já que a Luciana citou aqui,